Obrigada, Fábio. Eu acho que o primeiro tema que mais ressalta nesse momento é violência doméstica, né? Durante o isolamento, a gente percebeu que houve um aumento expressivo do número de casos de violência doméstica. Isso a gente percebeu até no condomínio, em casa, relatos de pessoas que estavam conversando com a gente no Zap. Foi muito comum ouvir falar que casais estavam brigando com xingamentos e que muitas vezes até com barulhos correspondentes à violência física, né? Então, fora isso, muito mais que a gente conversasse, eu procurava saber na mídia, eu ficava sabendo que havia um aumento expressivo mesmo de violência doméstica, que ia desde simples xingamentos, né? Então, mais grave, até violência física mesmo, e até feminicídio. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente. Muito bem, vamos lá. Acho que não precisa gastar muito tempo em explanar que a pandemia ela trouxe vários reflexos sociais em várias áreas para todo mundo. E no direito não foi diferente. Com relação à violência doméstica, a gente percebe, nesse mesmo período de pandemia, se compararmos ao mesmo período do ano de 2019, o número de casos registrados ele aumentou em 40%, aproximadamente 40% no mesmo período em relação a 2019. E uma situação que me chamou a atenção, no sentido de mostrar o porquê que a estatística foi exatamente o... Ana? Tudo bem. Tá tudo certo. Uma das coisas que me causou bastante espanto foi que a maior das causas foi exatamente a perda da renda. Então, assim, dentre tantas, perda de renda, a briga entre pais separados, as audiências que ficaram canceladas, a possibilidade de pessoas que não podem ser presas em caso de violência, em caso de praticarem determinados atos violentos, levando ao sistema penitenciário, né? O consumo de álcool exacerbado, tudo isso contribuiu para o aumento desse número de casos, né? E, indiscutivelmente, a gente precisa, de alguma forma, proibir que esses atos aconteçam. E foi disponibilizado aí pelo governo federal e por outras organizações de interesse, foram disponibilizados o número 180. Você já tinha ouvido falar isso? Não, nunca tinha escutado falar. 180, você pode entrar em contato, inclusive, pelo WhatsApp, que seria a forma com que a mulher que sofre a violência teria de poder se comunicar com alguma autoridade no sentido de relatar a violência que ela está sofrendo. Mas isso também, em princípio, parece ser fácil, mas pensa bem comigo. Você já tá em casa, confinado, com aquele agressor que fica automaticamente regulando a sua comunicação com o exterior. Então, também não é fácil para você acessar esse tipo de informação. Muito embora tenha um canal disponível, não é fácil para você acessar. E alguns sites especializados no assunto, né, e alguns expertos na matéria, psicólogos, terapeutas, eles vêm debatendo se estar isolado, ou seja, se flexibilizar o isolamento, acaba, muito embora possa trazer o risco de contaminação, possa prejudicar em outras hipóteses, acaba talvez auxiliando para que esse número de casos de violência possa reduzir. E Entendi. Qual é a resposta para isso? Não temos. Infelizmente, não temos. A gente, de alguma forma, a gente sabe que a gente tem que conscientizar, principalmente o público masculino, de que as coisas não se resolvem com violência. E o pior, tá? O pior. Houve um aumento muito grande também do número de feminicídios. E esses feminicídios, a grande maioria deles acabaram acontecendo em casa, o que não era uma realidade de outros momentos, entendeu?
Uhum. Quer dizer, e aí dentro dessa situação, essas pessoas provavelmente que morreram, né, que vieram a morrer ou sofreram uma violência mais grave, tudo começou antes, muitas vezes, com uma violência verbal que não foi levada em consideração, né, que foi deixado passar. Eu gostaria de saber se isso procede mesmo, ou seja, que normalmente quando uma mulher chega a sofrer uma violência mais grave, até morrer por conta dessa violência, sempre há um histórico, quase sempre um histórico de tudo iniciando com violências verbais e que ela deixou passar e foi perdoando e por aí vai. Bom, vamos lá. A violência, quando você fala nessa expressão, você fala em violência, nas relações domésticas, na relação no âmbito familiar, o que eu percebi fazendo algumas leituras e buscando algumas informações é que a violência que mais gerou desdobramentos da ordem de agressões e da ordem de feminicídio foi a violência patrimonial. Não era raro, né? Não era raro você ver na fila, por exemplo, no auxílio emergencial, você vê uma mulher que está ali para receber o auxílio e ao lado dela um companheiro, um marido, um ex-marido, enfim, um homem que de alguma forma estava exercendo aquele papel no sentido de, quando ela recebesse aquele dinheiro, ele se apoderar daquela quantia. Então, essa já foi a primeira forma de violência que ela sofreu, que é a violência patrimonial. Outra forma de violência muito identificada nesses casos é exatamente a violência psicológica, que é difícil de você conseguir materializar, muito complicado, né? Que é os xingamentos, as falas de depreciativo, né? E quando isso passa da esfera da mera discussão, isso acaba virando uma discussão mais acalorada, em raros casos não evolui para violência física. Então, sim. Fala mais lentamente que tua voz está com eco. Informada aqui. A minha voz está com eco. Deixa eu confirmar aqui. O seu... Posso? Pode? Fala, pode falar. Se você tirar o som aí do WhatsApp, não é melhor? Eu estou tentando agora aqui. Mas com esse telefone. Tá, pode falar. Então, vou só recapitular, né? As formas de violência que a gente identifica dentro da pandemia, a que mais se destacou é a violência patrimonial, que ela é exatamente ocasionada pela repressão sofrida por essas mulheres que eram obrigadas a receber o auxílio emergencial e a disponibilizar para o seu companheiro, para o seu marido, para quem quer que fosse. A violência psicológica, ela é muito comum, não só se constata no período de pandemia, como ela sempre foi uma das maiores causas que dão ensejo à violência física, nas discussões, nas depreciações que as mulheres sofrem, acaba, claro, evoluindo para uma violência corporal. E, como eu disse, é muito difícil nesse período de pandemia, nesse período de isolamento, as situações de comunicação. As pessoas, para se comunicarem em relação as mulheres, para elas se comunicarem com as autoridades. Porque você tem o número 180, né, que seria o número disponível para que toda e qualquer mulher que se sentir ameaçada ou se sentir na iminência de sofrer uma violência, ou até mesmo de ter sofrido, pode pedir ajuda por esse número, 180. Mas, mesmo assim, esses homens que estão em casa, eles ficam em casa e ficam controlando, monitorando esses contatos. Então, assim, de alguma forma, elas têm que procurar o auxílio, às vezes, de amigos, de parentes, de vizinhos, né?
de pessoas da própria casa que possam, de alguma forma, fazer com que esses atos ocorram ou eles sejam impedidos de ocorrerem, né? De cessar as agressões. Diante disso, tem uma pergunta, ou seja, que acho que muita gente desconhece. Um vizinho que está escutando que aquilo está acontecendo de uma forma constante e vê que a mulher não está tomando uma atitude, muitas vezes, porque ela está reprimida ali, ou outros motivos qualquer. Um pai, ele pode denunciar ou é somente a mulher que pode denunciar? Se houver uma denúncia externa, essa denúncia é levada em consideração? Vamos lá. Algumas medidas foram tomadas aí com relação a essa condição. Existe um projeto de lei, eu não me lembro de autoria de qual senadora, mas existe um projeto de lei que foi aprovado já no Senado Federal e ele está na Câmara, né, exatamente aí para finalização, que foi a possibilidade do registro de ocorrência ser feito virtualmente. Ele, vamos dizer assim, seja pela internet, seja até por ligação, o que não ocorre na prática. Então, esse projeto de lei, tendo em vista a impossibilidade de circulação, ele foi feito exatamente para poder ter essa solução para essa situação que você colocou, que é exatamente possibilitar que, com meios eletrônicos, telefonemas, a mulher possa fazer o comunicado da violência que ela está sofrendo ou que ela está em sofrer. E quando a gente conversa com algumas pessoas, né, que sofreram violência, algumas houve, muitas vezes, até o companheiro forçou relações íntimas e que ela não tinha noção se isso poderia ser considerado um abuso ou não, se isso é passível de denúncia ou não, por se tratar do companheiro, do marido, né? E muitas vezes fala isso, né? Eu sou seu marido, isso não vai levar a nada, né? Novamente, é uma questão que eu imagino que seja difícil de provar se foi consensual ou não, se tratando de esposa, né, e seu marido, seu companheiro, né? O que você teria falado sobre isso? Vamos lá. Desde os bancos acadêmicos, quando a gente entrava na sala de aula para dar a aula de direito penal relacionado principalmente aos crimes contra a dignidade sexual, quando chegava no artigo 213, que é o artigo do estupro, se tinha exatamente uma grande comoção dentro de sala de aula. Principalmente porque nós tínhamos um doutrinador que tinha uma posição exatamente de que a esposa ela não pode se furtar a praticar ato sexual com o marido, porque ela estaria incorrendo no ilícito civil do casamento, como se diria, né, há 1000 anos atrás, que isso seria uma obrigação da esposa para com o marido. Então, quando a gente falava isso em sala de aula, nossa, já vinha era a comoção generalizada, né? Mas a gente já falava para provocar realmente as pessoas, por quê? Porque não éramos concebidos, né, diante de todo o cenário da evolução do direito penal, da evolução do direito de família, das liberdades, a posição que a mulher alcançou na sociedade, isso já não era mais concebido. Então, assim, a prática da relação sexual no casamento, ela é adicionada ao consentimento, ok? Então, não há como você conceber que um ato praticado entre o casal, marido e mulher, seja contra a vontade da mulher, né, ele possa ser concebido como sendo um ato normal. Ou seja, a mulher não tem o direito de dizer o não. Ela tem o direito de dizer o não, e o não é não. Tá? É diferente daquele não, jogo de discussão, né? Não é não no final. Passou essa barreira, 230 na cabeça. Não tem jeito. 213, para quem não sabe, é o artigo do estudo, né?
E olha, Isso é bom, né? Então, eu acho que é o tipo de pergunta que é muito importante as pessoas fazerem e terem noção, né? Porque acho que muita gente ainda tem lá no fundinho da consciência essa ideia de que é obrigação, né? Da mulher para casar. Passo adendo aqui dizendo que não sofre mais estupro só a mulher. O artigo fala em pessoa, né? Alguém. Então, ele automaticamente abarca a pessoa do sexo masculino que eventualmente também diz não a uma relação sexual e acaba sendo vítima de uma relação forçada por meio de violência ou grave ameaça. Entendi. Tá certo. E dentro desse tema assim de dentro de casa, né, do doméstico, né, houve aumento também do aumento de violência contra a criança? Tem relatos disso? Porque eu imagino que seja muito mais difícil de chegar à população, chegar às autoridades que está vendo isso. Que uma mulher ela pode, né, denunciar. Ligar, ela pode ir numa delegacia, mas uma criança, muitas vezes, a forma com que se percebia que estava havendo alguma violência, seja abuso sexual, ou seja espancamento, ou até violência moral, né? Porque ela relatava isso no colégio, ela relatava isso para um familiar, brincando lá na casa do vizinho, né? Hoje essa criança está isolada e não tem o mesmo, né? Capacidade de conversar os seus direitos, de gritar para o seu corpo. Isolado fica muito mais difícil isso. Então, eu gostaria que também a gente abordasse um pouquinho isso, que eu acho muito importante. Né? Bom, em termos de... A mesma dificuldade que a mulher teria para relatar uma violência dela própria, contra ela própria, em se tratando da questão de pandemia, de isolamento, da impossibilidade de circulação, essa dificuldade vai se estender também à criança. Então, sim, infelizmente, um dado real, o número de casos de abuso sexual que foi perpetrado durante esse período de isolamento. E das mais diversas, vamos dizer assim, vinda das mais diversas entidades, né? Pai, padrasto, irmão, tio, enfim, não tem muito seletividade nisso, não. Mas agora, eu especificamente não teria aqui dados estatísticos para te passar, porque não consegui, de alguma forma procurei, mas não consegui encontrar. Sim, todos falam do aumento do número de casos, mas ninguém... Obviamente, esse número de casos que se constata de aumento, ele é em função aos registros comparados ao período anterior. Mas eu não consegui encontrar especificamente percentual, né, de estupros ou de maus tratos, enfim, de situações que eu pudesse trazer para você diversificações de tipo de violência para poder tentar te dar um dado melhor de realidade. Mas isso é inegável, que houve sim um momento, certamente. Houve. E um vizinho, um parente que está ouvindo aquela situação, ele tem o direito e deve denunciar, né? Quer dizer, existem meios. E onde seria, como fazer? Que é uma pergunta que muitas vezes a pessoa também se faz. Como é que eu vou denunciar? Às vezes, de novo, começa com muitos xingamentos para a criança e daqui a pouco você está começando a ouvir a violência física, né? Sim. Qualquer pessoa que estiver ouvindo uma discussão ou presenciar uma discussão ou até mesmo desconfiar que possa ter uma criança sendo vítima de agressão, vítima de qualquer abuso por parte de quem quer que seja, pode, não só pode, acho que como deve, tomar a iniciativa de chamar a polícia. Aliás, se percebeu muito mais, obviamente até pela questão do isolamento, o número de registros feitos pelo 190, né, do que especificamente na gestão do presencial, exatamente. E aí, indo por esse tema, a gente puxando um gancho aí, já que você falou de criança, já que você falou de isolamento, dentro do tema de família em si, enfim, antes de esgotaram-se
as perguntas de violência? Estou Alguma lendo dúvida? aqui agora. É justamente o que você já colocou, que é uma pergunta aqui falando que a pessoa já presenciou violência contra o homem, né? E aí, se isso também é passível. Você acabou de falar que sim, violência contra... Agora se aborda que a violência doméstica envolve a pessoa e não somente a mulher. Calma, calma. O homem que sofre, né? Existe alguns entendimentos, né? Já há aí uma certa abrangência da Lei Maria da Penha para alguns casos de trans, ok? Transsexuais. Eu, particularmente, na minha vida prática, já presenciei casos de violência envolvendo casais homossexuais, mas que foram para a justiça comum, ou seja, não ganharam nenhuma qualidade no sentido por exemplo, de ser julgado e apreciado por uma lei específica, como é o caso da Lei Maria da Penha. Né? Você colocou homossexuais, Fábio, mas eu já presenciei um homem tendo sofrido violência física por uma mulher. Ela jogou um banco, entendeu? Machucou ele e ainda forjou machucados para fingir que ele que tinha sido ao contrário, entendeu? Então, mas o homem que sofre violência física, ele também tem o direito de poder recorrer às autoridades. Só que não vai ser levado para esse homem... Vai ter justiça comum. Isso, os institutos que são específicos da Lei Maria da Penha. Em algumas hipóteses, já se constatam algumas decisões no caso de pessoas transexuais. Por quê? Porque aí a gente não vai dar tempo para a gente falar disso aqui, a gente pode falar disso num outro dia, que é a questão do sexo, do gênero, né? Como a Lei Maria da Penha vê isso? E aí a gente vai ter que reledar para uma discussão judicial. E a gente tem outras coisas importantes para abordar. Uma outra questão muito, muito pertinente a gente discutir seria a guarda e visitação. Né? Então, existe guardas que se apresentam de forma diferente, de 15 em 15 dias no fim de semana, tem guardas compartilhadas e que prevê, de repente, até uma alternância uma guarda alternada, né? E nessa questão a criança ficaria metade do tempo com um ou com o outro, não importa. Nesse momento de pandemia, eu acho que vale a gente rediscutir a questão da guarda. Como é que fica essa situação? Quer dizer, permanece tudo igual? E se acontecer de um dos genitores tem um comportamento que coloque o menor em risco? Não usa máscara, vai para shopping com a criança, vai para a praia, aquele outro genitor tem como recorrer e pedir a guarda momentânea só para ele, ou seja, a criança, o outro fica impedido da visitação, né, num caso desse, ou numa outra situação, já colocando aqui, a pessoa não entrega para o outro, porque sabe que o outro vai expor a criança ao risco. Né? Eu gostaria que você abordasse um pouquinho essa situação. Isso é muito importante no momento. Sim, sim. Algumas alterações também, em virtude da pandemia, se deram dentro da seara do direito de família. Falando da guarda especificamente, não assim, no sentido de alternar a guarda da criança, que seria aquela hipótese onde ela ora vai para a casa do pai, ora vai para a casa da mãe, que seria a alternância dessa guarda. Isso realmente teve algumas modificações. Agora, modificação da natureza da guarda, ou seja, ela deixar de ser compartilhada ou deixar de ser, né, que a regra hoje é compartilhada, para se tornar unilateral, não foi muito, eu não constatei isso, pelo menos aqui em termos de escritório, não foi muito a realidade que eu pude constatar. Já quanto à alternância de guarda, essa sim, essa se deu com maior número de ocorrências, até mesmo naqueles pais que normalmente não tinham hábito de fazer isso. Um eco aí na minha voz, é isso? Não estou ouvindo, estou ouvindo plenamente. Deixa eu ver com eles aqui. Eu estou com eco. Tem eco? Como é que está o Fábio falando?
Não responderam. Acho que não tem, não. Eu estou ouvindo você plenamente. Não, tudo bem. Tá ok. Tá ok. Então, vamos lá. Então, nessa situação de modificação da guarda, não. Permaneceu as coisas como estavam, até porque já tinha acordos. São acordos que já são homologados e aí, efetivamente, não se modifica. Agora, quanto à questão da prática, o isolamento, ele trouxe para essas relações familiares a necessidade principal de bom senso. Não tem jeito. Tem que ter bom senso. Então, assim, situações concretas de pais que eram visitantes e que efetivamente não abriram mão de exercer esse direito a essa visitação, acabaram tendo que ser impedidos por uma decisão judicial de exercer esse direito, por uma questão lógica. Esse pai trabalhava, tinha necessidade de trabalhar e efetivamente não estava em total isolamento, e o contato com o mundo externo pode, trazer consequências para essa criança. Ou seja, não se utilizou o consenso para se entender que é uma situação excepcional. Não se trata de impedir o convívio familiar, se trata de preservar o interesse da criança. Dentro dessa linha, dentro dessa ordem, o Tribunal de Justiça teve que, de alguma maneira, agir. E aí, quando, por exemplo, o pai era de outro estado e que efetivamente queria vir aqui, estou falando, vamos colocar aqui temos Rio de Janeiro, essas coisas concretas que a gente vivenciou aqui, queria vir aqui ao Rio para exercer o direito que ele normalmente exercia de visitar o filho. Normalmente, os juízes impediam. Impediam por conta da situação da pandemia. Então, ou havia a quarentena para esses pais, quando eles, por exemplo, vieram do exterior, logo no início, da questão do isolamento. Tá ok, pode ser. Existia essa questão de deixá-los pelo menos 15 dias sem contato com as crianças, ou então eles eram orientados quando havia condições, vamos admitir um casal que efetivamente ambos não estão dentro do grupo de risco e que tem dentro das suas respectivas casas a condição de poder manter em segurança do risco de contaminação, do risco de contágio, esses menores. Então, nesses casos, o que se dava, ao invés de só a visitação, era exatamente a predominância de guardas. Ao invés de você vir aqui visitá-lo, passear no shopping, que é fechado, etc., pega aqui e leva para sua casa. Entendeu? Então, isso aconteceu muito na situação de visitação. Aí, no caso, eu imagino algumas pessoas percebendo que essa pessoa que estava visitando, que estava levando, a gente estava tentando um consenso, mas ela estava colocando a criança em risco. Ela denuncia esse risco, ela vai ao fórum, ela tem como... Existe uma ouvidoria para isso, algum sistema para facilitar, com que esse processo de exposição da criança pare o mais rápido possível? Bom, a minha orientação sempre foi para que esses pais deixassem a situação pessoal deles de lado e se preocupassem especificamente com a criança. Então, algumas dicas a gente dava em relação a, vamos dizer assim, como se fosse um questionário para você se responder, para você próprio fazer para si mesmo. Vamos dizer assim, dentro da casa do pai, existem pessoas que convivem com ele, que são, vamos dizer assim, potenciais pessoas que possam contaminar? Esse pai, ele tinha que se perguntar. De repente, tinha algum parente na casa dele, que resiste com ele, e que efetivamente ele... Trabalhava em hospital. Sim, e isso
evidentemente, né, poderia trazer um risco maior para sua criança. Você pode passar para alimentos, né? Falar um pouco de alimentos bem rapidamente, porque tem gente que parou de pagar a pensão. E algumas pessoas pararam de pagar a pensão porque perdeu o emprego. Outras estão se aproveitando do isolamento ou porque sabem, eu ouvi que nesse momento não pode ser preso, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. No que tange a questão da pensão alimentícia, não tem essa de ter que parar de pagar. Tá? O que foi possível ser feito, e aí eu acho que até também, de certa forma, com um grau de justiça, é que para aqueles provedores que tiveram a redução no seu rendimento, né, eu não vou entrar aqui no tema do direito do trabalho, porque não é muito afeto à minha área, mas nós tivemos a medida provisória 36 do governo federal que possibilitou a suspensão do contrato de trabalho ou a eventual redução da jornada de trabalho ou a redução do salário, proporcional à redução da jornada. Então, como o tribunal, de maneira geral, para parar de pagar porque ficou sem renda, não é possível. Tá? Não é possível. A alegação de ficou sem renda não é possível. Por quê? Porque até mesmo nos casos onde há o desvínculo, quando você faz a ação de alimentos, quando você faz um acordo de alimentos, no caso daquelas pessoas que têm vínculo empregatício, ou até mesmo dos profissionais liberais, é sempre estipulado um percentual do salário mínimo para essas hipóteses de desvínculo, né? Então, assim, em resumo, tá? Eu trabalho tanto para o alimentante quanto o alimentando, mas a gente, quando trabalha com o alimentante, a gente sempre orienta da seguinte forma: não importa o que for, a pensão pressupõe necessidade e seu filho não pode deixar de efetivamente ser alimentado. Então, como já vi alguns juízes se manifestando, você vai lavar o carro, você vai vender limão na feira, mas na questão do seu filho você vai ter que pagar. Agora isolado é uma situação diferente, né? Ele está isolado, ele não tem como. Está todo mundo perdendo emprego, ele não tem como conseguir um outro emprego. Sim, eu entendo, mas o que pode ser possível o que foi possível de ser feito foi exatamente a proporção da redução dos ganhos serem também repassados a essa proporção para os alimentos, mas não ficar sem. Não ficar sem. Até porque você pode parar e analisar da seguinte forma: se aquela criança estivesse sob o esteio daquela pessoa, vivendo na mesma residência, algum jeito seria dado para que essa pessoa pudesse, então, fazer valer essa questão do provimento. Então, não é porque não está na mesma casa que vai cessar esse valor. Né? Porque tem essa necessidade, infelizmente. O que você pode ter encontrado é a redução. Mas isso, óbvio, o direito de família, ele se perpetua exatamente na seguinte máxima: o melhor juiz para julgar os casos de família, você sabe quem é? Quem? É o tempo. O tempo é que aponta tudo. O tempo é que questiona tudo. E, obviamente, em se tratando de bem mais precioso que é a vida de um filho, claro que tem que prevalecer o bom senso. A gente sabe que não é uma regra. Sim, existiram pessoas que se valeram da hipótese: eu não posso ser preso. Mas peraí, não posso ser preso. A prisão está sendo em caráter domiciliar, mas está podendo ser preso, sim. Agora, claro, né? Longe de ter o mesmo rigor que seria levado ao sistema prisional. Né? Longe. Tá. Vamos acelerar aqui por causa do nosso tempo, né? Herança. Quando eu botei herança, na verdade, para a gente dialogar sobre isso, porque muitas pessoas agora está vendo uma quantidade de pessoas falecendo muito grande,
às vezes, vários da minha família, então você nem abre um inventário, já está o outro morrendo, né? E às vezes essa morte pode ser por questões até de minutos, sei lá, né? Várias pessoas. Existe alguma atenção especial também esta questão, ou seja, existe diferença de quem morreu primeiro, mudar completamente a sucessão, mesmo que seja por uma questão de minutos, né? Você está me lembrando com essa pergunta os exemplos que continham no velho e bom livro do Damásio de Jesus, né? Aquele exemplo assim, do caçador e da pessoa que estava atrás da moita, e o caçador atirava, objetivando acertar a caça, mas acertava a pessoa que ele desconhecia, que tá, aqueles exemplos damasianos que a gente falava que assim, só existe no livro. Mas vamos lá. Bom, um dado importante é o seguinte: uma das coisas que foi flexibilizada também por medida legislativa nesse período de pandemia foi a possibilidade do registro de óbito. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro foi assim, uma portaria, né, do prefeito, uma resolução da Secretaria, né, de Infraestrutura, a possibilidade do registro de óbito ser feito com até 15 dias após o sepultamento. Ou seja, a primeira preocupação foi exatamente, né, fazer com que o vírus. Então, com o nosso ordenamento, ele prevê como regra, toda pessoa que falece, ela tem que receber a guia de óbito e levar até o registro civil para efetivamente proceder esse óbito. Obviamente, isso em termos de isolamento, com algumas atividades no estado paralisadas, e exatamente um tanto complexo. Então, foi possível fazer o sepultamento, o Estado delegou, né, a capacidade para as agências funerárias, de maneira geral, procederem com esses sepultamentos, e em até 15 dias, então, ele também foi fazer o registro desse órgão. Beleza? E aí, uma situação relacionada com isso. Uma pessoa, hoje, em isolamento, muitas pessoas estão isoladas em estados diferentes, até em países diferentes dos seus familiares. E muitas vezes está se relacionando com alguém com um relacionamento que não quer ser oficializado, né? Então, muitas vezes é um namoro inicial, né? Ou tem amigos que são vizinhos. E aí a pessoa falece. E essa pessoa, que é o vizinho, que é o namorado, que é um grande amigo, é quem vai levar para o hospital, porque a pessoa está passando mal e que vai ter a situação ali de um falecido e que ele não tem nenhum vínculo, então ele não consegue, muitas vezes, a certidão de óbito. Você já falou que há a possibilidade de enterrar mesmo assim, mas muitas vezes essa pessoa, sendo um namorado, ela dispõe vamos dizer, da conta bancária e da senha dessa pessoa. Ela não teria direito de ser namorado, mas ela precisa pagar a funerária, precisa pagar o enterro, precisa pagar a mudança, ela precisa estabelecer alguns gastos que estão relacionados com esta morte. Eu queria saber como é que fica. Uma pessoa, assim que a pessoa morre, a outra poderia mexer na conta bancária dela? E se poderia, quem poderia? E até que nível? Você poderia me responder isso de forma sucinta agora? Eu que peço. Você só está me ouvindo, né? Você não está me vendo. Estou, né? Perfeito, perfeito. As pessoas estão me vendo ou não? Só para eu... Deixa eu perguntar as pessoas estão vendo ele? Perguntando aos universitários agora, literalmente. Agora também já relaxei, agora ficou super em casa a ambos. Estão vendo você, Fábio, eu que não estou te vendo. Então vamos lá. A pergunta que você fez, ela não é tão simples assim de responder, porque, primeiro, quanto à questão do registro de óbito, em tese qualquer pessoa pode comunicar o óbito, ok? Mas, exatamente, recomenda-se que a pessoa que vá fazer a comunicação do óbito seja aquela pessoa que tenha conhecimento realmente se quem morreu deixou filhos menores, se deixou testamento,
se deixou patrimônio, né? E nem todo mundo, amigo, enfim, parente, namorado, nem todo mundo sabe essas informações como às vezes com precisão. Mas uma coisa qualquer informação prestada na declaração de óbito que esteja incorreta pode ser retificada, tá? Sem problema. No que tange a questão hereditariedade, quando você fala em movimentação de contas bancárias, da pessoa vamos admitir algumas hipóteses. Se for uma conta conjunta entre A e B, B vindo a falecer, A tem a possibilidade de fazer a movimentação, porque também é titular dessa conta. Movimentação do todo? Bom, em regra, não. Só a parte que cabia da conta, que seria 50%. Mas tem a sua situação econômica, assim, que chama de confusão, mas a confusão no sentido de dizer que tudo que pertence a um pertence ao outro. Né? Ok, mas não pode se deixar de considerar que, mesmo sendo marido e mulher, mesmo sendo patrimônio como um casal, existem herdeiros que possam ter ali efetivamente direito de estar entre valores em conta. Beleza? Então, o que é que efetivamente se movimente só aquilo que pertence àquela pessoa que ficou viva. Tá. E em se tratando de conta corrente unilateral, ou seja, isolada, conta corrente só da pessoa que faleceu, em princípio não se poderia movimentar. Não se pode movimentar, porque a partir daquele momento em que abre a sucessão da pessoa que falece, aquele conjunto de bens deixados por ela pertence não mais à pessoa física, e sim ao espólio, né? Diz que é o espólio de fulano de tal que agora é detentor dos direitos e obrigações sobre aquele patrimônio. E aí você vai me perguntar assim, Fábio, mas até mesmo para custear o enterro, até mesmo para pagar algumas despesas, contas que efetivamente estejam vencendo no mês. Bom, quando se trata de salário de aposentado, de salário pagos naquele mês trabalhado que a pessoa tiver no exercício do labor dela, ou se for aposentado, ou se for funcionista, né? Como é um fato gerador daquele salário, é o mês anterior em que essa pessoa ainda estava viva, não se tem muito a objeção de levantamento dessas verbas relativas a esse mês pretérito, ou seja, o mês em que ela estava viva. Mas a partir do momento em que há o falecimento, inclusive há a prorrata, né? A proporcionalidade dos vencimentos daquele mês. Exemplo, se a pessoa falece no dia 20 do respectivo mês, ao receber o salário no mês seguinte, em tese não vai receber o mês inteiro. Alguns casos acontece, tá? Acontece de receber o mês inteiro, mas a regra deveria ser que seria proporcionalizado pelos 20 dias que esteve vivo, ok? E esses 20 dias que geraram essa receita desse pagamento, sim, eles podem ser levantados sem nenhum problema. Entendi. Levantar nos meses seguintes configura fraude, ok? É vedado pela legislação. Se o banco receber a comunicação do óbito do gerente, não vai mais permitir que seja feita essa movimentação, e qualquer recebimento de verbas de pessoa morta que seja por meio de um processo de inventário é considerado um evento fraudulento e eventualmente pode gerar consequências na órbita do direito. Mas aí dentro daí eu tenho uma pergunta. Por exemplo, se a pessoa tiver deixado um cheque para uma outra pessoa, e já adianto, até um cheque com intencional. Eu estou muito doente, acho que vou ser internada, vou ser entubada e não sei se eu vou voltar. Se eu deixar um cheque de valor grande e realmente não voltar, morri, a outra pessoa não pode sacar esse cheque, depositar esse cheque? Não tem valor? Dentro da circunstância que esse cheque seja dado, se for por um negócio jurídico já celebrado, né? Se for por uma venda, se for por uma compra e venda, se for por algum empréstimo, né, como garantia de um empréstimo e tal, é um título executivo que vai ser depositado, né, e que, em tese, teria que ter a liquidez
por conta da questão da data e etc. Agora, se a circunstância que você está me perguntando diz respeito tão somente eu vou entrar para uma cirurgia e eu efetivamente não sei se vou sair dessa cirurgia, então eu já vou deixar um cheque, por exemplo, com uma amiga para que ela possa, então, depois vai levantar esse dinheiro em caso do meu falecimento. Não poderia, em virtude de você estar prejudicando o direito de eventuais herdeiros. Mesmo que você me diga, mas, Fábio, essa amiga vai, em um compromisso moral, tratar das hipóteses de guarda do meu filho, de quem quer que seja. Não, mas a lei possibilita esse tipo de coisa que não seja por intermédio de um inventário, porque guarda relação com a questão da reputação. Existe um imposto a ser pago por essa situação de transmissão de bens causa morte. Entendi. Então, uma mãe que sabe que a herança seria do filho, caso ela morresse, quer deixar algo para a mãe dela, e aí deixa esse cheque para a mãe dela. A mãe dela não é sucessora, uma vez que existe a criança, esse cheque não tem valor. É isso? O que acontece é que você estaria ultrapassando, né, a barreira do seu disponível. Se você tem um único herdeiro, 50% daquilo que você tem é a reserva legal desse herdeiro. Então, com os outros 50%, você poderia dispor livremente para quem você... através de testamento, e não de... Não precisa ser testamento. Tá? Eu considero que, eventualmente, vamos botar uma hipótese concreta. Você tem 20 mil, é o único patrimônio que você tem lá, uma economia de 20 mil reais. Na hipótese que você citou, de entrar no hospital e não saber se vai sair, 10 mil você poderia, efetivamente, deixar critério da sua mãe, de quem quer que seja. Os outros 10, que seriam a metade indisponível do seu patrimônio, você deveria reservar para que ele efetivamente fosse procedido da forma legal. Entendi. E dentro dessa situação de pandemia, ocorreu uma situação dentro do direito sucessório interessante, que foi a possibilidade de prorrogação da abertura de sucessão das pessoas que faleceram depois de fevereiro. Ver se eu vou conseguir ser claro. Aquelas pessoas que faleceram a partir da 1º de fevereiro, a abertura da sucessão se dá como? Normalmente ela se dá com a morte e você tem até 2 meses para fazer o registro desse inventário, para abrir esse inventário, desses bens deixados por essa pessoa. Com a pandemia, de acordo com o que se tem aí na legislação, que foi convencionado, foi que, se a pessoa faleceu, um exemplo, no ano passado, dezembro do ano passado, por exemplo, ela tem até 2 meses para fazer essa sucessão. Mas os prazos foram suspensos a partir de 1º de fevereiro. Tá bom. Por que dessa importância? Isso reflete, muita gente não sabe, mas inventários tem que ser aberto. Não é faculdade abrir inventário. Ele tem que ser aberto. Se a pessoa deixou o patrimônio, tem que abrir. E outra, a legislação diz que o inventário tem que ser feito no período máximo de 1 ano após a abertura da sucessão. Por quê? Gera multa. Aqui no Rio de Janeiro são 10% de multa. Inseridos no período do imposto, em caso desse inventário não ter terminado no período de 12 meses, contados a partir da abertura da sucessão. Mas isso mudou nessa situação de pandemia e isolamento, houve um afrouxamento dessa situação. Sim, aconteceu que nós começamos a ter a nossa data limite para que esses prazos comecem a contar. A data, na verdade, não data limite, mas a data inicial vai será 30 de outubro. Com a legislação atual, então, é como se fosse deslocado o período da contagem, o marco inicial da contagem do tempo para 30 de outubro. Perfeito. Tá. Então, vamos fechar agora com a questão de hospital, né? Que está todo mundo cansado, de certa forma. Vou tentar resumir tudo numa única pergunta. Durante a pandemia, eu queria saber se houve alguma mudança para agilizar o processo de plano de saúde e também dentro desse contexto, e botando também os hospitais públicos, não é incomum a gente escutar histórias de pessoas
tentaram se internar e o hospital particular disse que não tinha vaga. Aquele plano não tinha vaga. E quando a pessoa insistiu, a vaga surgiu. Ou seja, eles estão dando preferência para manter vagas para aqueles planos que pagam mais, mesmo que eles aceitem os planos A, eles estão dando preferência para o plano que paga mais. Se você pressionar, como eu já soube de um caso assim, ela conseguiu a vaga. Então, isso é passível de processo? É passível de pressão? Ainda dentro dessa própria pergunta, porque aí você responde de uma forma bem generalizada, e na questão do público, que tem mandado pessoas para dentro de casa com sintomas moderados. Sintoma moderado, todo mundo já sabe que tem que ser tratado, tem que ser internado, porque ele vai para o grave, uma porcentagem incrível. E chegar no hospital no estado já grave é quase que já assinar o atestado de óbito. Hoje a gente tem uma noção disso. Então, os moderados têm que ser tratados imediatamente. E os sintomas leves têm que ser observados, porque se eles se tornarem moderados, vão ter que ir para o hospital. Então, eu já tenho escutado pessoas também falar isso, que chegaram lá no hospital e eles mandaram para casa. Tem alguma forma de impor ao hospital que você seja internado? Se eu sou um paciente, eu posso pagar para fazer o exame porque o hospital não quis fazer em mim, não fizeram tomografia, eu pago, não no público, mas no particular. Eu quero pagar, eu pago, mas eu quero ver como é que está meu pulmão diante dessa situação. Então, eu queria que você abordasse tudo numa resposta só para a gente finalizar. Uau! Uau! Bom, deixa eu tentar ir lá no início da sua pergunta. Em termos de plano de saúde, o que eu pude observar é que algumas coisas não mudaram. Por exemplo, o tratamento dos planos de saúde com relação à troca do plano, a inadimplência e a direitos contratuais não mudou. Tudo continuou como se estivesse num período normal. O que eu quero dizer com isso? Para trocar o plano, você tem que obedecer às regras contratuais a quais você se vinculou. E a inadimplência foi tratada da mesma forma. O que ocorre quando você está inadimplência no plano de saúde é a suspensão do atendimento para essa finalidade. Isso continua acontecendo. A única modificação que se pôde perceber também foi um meio de legislação, né, alteração de legislação, enfim, criação de projetos de lei, foi a possibilidade de não serem reajustados tanto medicamentos como os planos de saúde no período de pandemia. Isso, realmente, eles não podem fazer força de legislativo. Com relação ao atendimento que você se referiu, eu acho que eu entendi a hipótese, que seria o fato da pessoa, por exemplo, tem um plano A que dá direito a um número X de coberturas, e o plano B, que também dá direito a um número Y de coberturas. Ou seja, a pessoa que tem um A que pode ser atendida por um determinado hospital, chegava lá para ser atendida porque tem o direito de ser atendida, e esse hospital particular se recusava a atender porque dava preferência a atendimento de pacientes do plano B porque pagava mais, é isso? Porque o plano é top, provavelmente aquele plano top paga mais para o hospital, então ele está reservando vagas para onde ele vai receber mais. Bom, por uma ótica básica, né, de contrato, se eu tenho um contrato com qualquer plano de saúde ou seguradora e esse plano me possibilita atendimento, vou dar nome aos coisas aqui, né? Se ele me possibilita atendimento no Copador, e eu chego lá no Copador para ser atendido, havendo disponibilidade de vagas, e me recusado esse atendimento, porque estão dando atendimento para o meu plano, sim, mas para os planos de níveis maiores, eu tenho uma violação contratual, da qual esse consumidor ele pode buscar, através da justiça, do judiciário, a possibilidade de obrigar a ocupadora a dar esse atendimento. Eu acho até que não vai haver necessidade de buscar o judiciário, não, porque a regra é a regra é tão clara que basta, acho que, uma ponderação. Eu estou falando
Eu estou falando de um caso real, não estou tirando, né, do caixinha. É um caso real que foi relatado para mim. Fizeram a pressão, brigaram lá e aí a vaga surgiu. Então a vaga existia. Sim, seria especificamente aí uma violação contratual e infringiria aí alguns dispositivos aí, tanto da lei de plano de saúde, né, como também pode ter consumidor, penso assim. Agora, com relação aos hospitais públicos, eu sinceramente não teria a condição de te dar maiores informações porque eu não tenho esse dado. Se houve recusa, por que essa recusa. O que a gente ouviu e o que eu li nos noticiários era que as pessoas estavam dando preferência aos casos mais graves. Preferência para atendimento era dos casos mais graves. Você chegava no posto de saúde, no hospital, com sintomas leves, mesmo que fossem sintomas da doença, o que eu li e o que eu ouvi era que esse hospital te mandava para casa com medicação, enfim, alguma que fosse destinada para o caso, e não te dava ali nenhum tipo de internação, porque a preferência estava tendo a reserva de leito para aqueles casos que realmente tinham uma gravidade maior. Eu realmente não vou poder ir além disso. A pergunta, na verdade, é o que fazer se você percebe, porque há um tempo atrás não tinha vaga mesmo e as vagas deveriam ser para os mais graves, ponto. Mas, de um tempo para cá, começou a surgir vagas. E a gente escutou isso nos noticiários, que estavam esvaziando de novo os leitos. E, ao mesmo tempo que estavam esvaziando, também se escutou alguns casos, eu escutei, de pessoas dizendo que foi ao hospital com uma situação bem avançada, né, quase gravidade mesmo, e o hospital mandou para casa e que não tinha, que não é que não tinha vaga, não, teu caso é moderado, vai para casa, entendeu? E já com falta de ar, hoje falta de ar é considerado algo que tem que ter cuidados maiores, não é mandar para casa alguém que está com falta de ar. A falta de ar ela acontece quando o paciente já está num estágio que o ideal era que o tratamento já estivesse acontecendo antes. Então, a minha pergunta, na verdade, é o que fazer essa pessoa que acha que não está recebendo a atenção devida? Eu gostaria de ser internado. Tem como conseguir com a justiça, né, um alvará, algum outro termo, eu não sei, que possibilite essa internação? Vamos lá. Em princípio, eu entendo que a internação ela não vai ser um ato de vontade, ela vai ser um ato de diagnóstico. Eu entendo que o médico que vai prestar esse atendimento, esse primeiro atendimento a essa pessoa, é que vai ter a capacidade de avaliar, né, de fazer ali, através do conhecimento dele, avaliar o grau de necessidade de uma internação, de um tratamento mais intensivo. E, efetivamente, eu acho que, aí eu vou ter que ir pela hipótese mesmo do achismo, porque eu não sou da área de saúde, então eu não teria esses números, eu vou ter que entender que ele vai poder, sim, a hipótese de internação, vai poder absorver esse paciente se, eventualmente, ele tiver vaga. Se ele não tiver vaga, eu acredito que ele vai tentar, dentro da rede pública, algum local para que ele possa ser transferido. E não vou estar falando para você com mero achismo mesmo, eu não gosto de falar sem ter uma certeza das informações. Agora, sim, eventuais impossibilidades de atendimento, efetivamente pode ser requerido através do judiciário, por meio de combinar, né, as internações e as transferências, enfim, o judiciário está aí para isso. O judiciário parou com o atendimento presencial, mas não parou com o atendimento por meio eletrônico. Os funcionários do Tribunal de Justiça trabalharam em regime de home office, a atividade de advocacia foi considerada atividade essencial, portanto, não parou. Então, todas as questões relacionadas ao direito em si foram possíveis de serem postuladas, talvez com um certo grau de dificuldade ao sistema normal, mas foram possíveis de serem postuladas, sim. E eu acredito que, dentro dessa linha de atendimento, né,
dentro dessa linha dos hospitais, seria interessante para uma próxima oportunidade. Então, você convidar um colega específico da área que vai trazer muito mais informações do que esse mero mortal aqui que não vai falar para você sem saber. Então, acho que a gente pode fechar, né? Imagino que a gente já tocou em alguns pontos importantes das dúvidas que normalmente têm surgido, e eu deixei, e deixo aqui, acho que eu concordo, que muitas perguntas que estão lá no chat, que não foram resolvidas aqui, que a gente vá e responda lá diretamente, e que provavelmente, numa nova situação, a gente possa fazer um novo encontro para responder essas questões, aqui ou ali, ou seja, esse encontro pode ser uma live gerenciada por você também, uma necessidade, né, de ser gerenciada por mim, né? Então, e a gente divulga as lives do mesmo jeito. Então, eu quero agradecer demais a disponibilidade, tá? Eu quero desculpar para todo mundo os problemas operacionais que nós tivemos com a internet e no início. Obrigada para quem ficou até agora e eu agradeço muito mesmo a paciência e o prestígio de ter ficado aqui e assistido. Espero ter contribuído. Nós não entramos em termos técnicos, não era essa a nossa ideia, deixo aqui bem claro. Todas as lives que vão acontecer com pessoas diferentes, seja um nutricionista, seja um biólogo, seja um médico, vão acontecer com uma linguagem que seja acessível para a população, porque a ideia nossa aqui é justamente um projeto de extensão, então é levar à população conhecimento, sanar as dúvidas da população. E eu nisso acho, não tenho certeza, o Dr. Fábio cumpriu de uma forma, né, muito eficiente, muito perfeita. Eu estou muito feliz, tá? Eu agradeço demais. Eu te agradeço pelo convite, foi uma honra poder estar aqui. Espero ter colaborado com o projeto da universidade e poder ter sanado aí as dúvidas de todos que nos assistiram. Eu me coloco à tua disposição e à disposição dos seus alunos, enfim, da audiência da live, de tudo e qualquer aquele que tenha dúvida, pode entrar em contato comigo, se algo que eu coloquei gerou uma outra dúvida que não foi possível sanar aqui. Vou ter o maior prazer em responder. Tem aí o seu telefone, frisa aí, está aí o seu telefone, o seu e-mail também. O seu escritório. Facilmente achado aí, né? O canal Direito e Companhia tem alguns vídeos com algumas orientações. Pode me seguir aí nas redes sociais, né? Tanto Facebook, Instagram, e me procurar, que vai ser um prazer poder atender a todos. Eu agradeço de coração, espero ter contribuído para o engrandecimento aí do teu projeto. Boa sorte, mesmo. Muito obrigada, e eu vou pedir para vocês se inscreverem, porque aí vocês vão ter acesso, né, às informações, às novas lives, e dar ok aí, que sempre é bom também, tá? Muito obrigada, né? Vamos finalizar aqui. Muito obrigada, boa noite para todo mundo, e se cuidem, né? E fiquem isolados aí, na medida do possível. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.